Comendo uma bala, dá pra escutar meus barulhos. Pra não ficar com mau hálito falando com vocês. Esperar o Thiago me chamar. Aê! Bora, Thiago! Malu, bem-vinda. Oi, Sabrina. Aqui o Thiago já chamou. Sim. Chamou já, tá aguardando aqui. Olá! Bem-vinda, Andréia. Boa noite, Tá... Boa noite. Tu me ouve, Thiago? tô te ouvindo. Tu tá me vendo? Tô. Mais o Então teu tá. tupete do que tu. Porque eu não tô me vendo, mas tudo bem. Sério? Tá tudo preto. Deixa eu ver. Gente, vocês estão vendo o Thiago? E agora? Agora eu tô vendo provavelmente a luz que tá atrás do teu celular. Tá, até achei que a câmera tava virada, mas não tá. Tu quer Vamos lá? sair e tentar entrar de novo? Vamos mais uma vez? Então tá. Tá. Gente, o Thiago não tá se vendo, então ele vai sair e vai entrar de novo. Sim, eu também vejo ele, mas ele não tava se vendo. Daí como é que ele vai ver se o tupete tá ajeitado? Que ele já chamou. Olá, Vanessa, bem-vinda. Aí, e agora? Não estou me vendo. Mas tudo bem, deixa assim. Tá legal? Tá, só pra te avisar, tá tudo certo com o teu tupete, tudo tá alinhadíssimo. Tá, beleza. De repente, bota o teu celular, aponta ele um pouquinho mais, tipo assim, ó, tá aparecendo a metade da tela, a tua cabeça e um espação em cima de ti. Então, baixa um pouquinho o teu celular, deixa eu ver. Mais um pouquinho. Aí, mais um pouquinho. Uhum. Agora tá aparecendo mais. Assim ficou perfeito. Uhum. Ótimo. Então tá. O som tá Acho que bom? o Insta tá avisando. Estão ouvindo o Thiago? Fala aí, Thiago. Tudo certo? Estão me ouvindo? O som tá bom? Eu não achei meu Equipe fone, então. técnica. Ah, e às vezes dá problema. Na que a É, gente fez com a Lohane só funcionou com um fone. mas tá bom, se tá todo Mas, mundo ouvindo, tá legal. é, tô te ouvindo e não tá dando interferência. Amor, tá ouvindo o Thiago? Gurias, se vocês puderem responder, o Thiago, vocês ouvem? Tá. John disse que tudo certo, podemos começar. Então, bora lá. Bora lá. A pergunta que não quer calar, Thiago. Tu tá de pijama igual o William Bonner na parte de baixo ou tu tá arrumadinho? Eu tô com uma calça de moletom, mas de Ai, pantufa. eu tô de pijama. Ah. Então, Thiago, Eu finalmente saiu tava, essa eu live, né? tava, eu tava com uma crise de espirro, passou, tá? A minha rinite deu uma atacadinha, então acho que Ah, isso é a é um pouco ansiedade, a feio. emoção. Ah, deve ser. Ahn,
Então tá, eu disse finalmente Mas e saiu essa aí, live, Fê? né? Fala, Fê. Fala, Fê. Saímos do YouTube e viemos para o Instagram. Então, Mas no YouTube praticamente eu falo sozinha, né? Então aqui fica muito mais legal porque eu posso falar com mais pessoas, né? Interagir. E olha que honra, Thiago, o primeiro convidado do Fala Fê no Instagram é tu, ah, viu é? só? Olha só, não, a honra é minha, né? Então a honra é minha. Tá, eu quero que tu te apresente então aí pra galera. Então tá, galera, boa noite, então, a todos e a todas que estão aqui no nosso Insta, no da Fê e no meu. Então, alguns eu já vi ali, eu já conheço, alguns não me conhecem. Eu sou o Thiago, eu sou sapateiro, né? Minha profissão é essa, eu sempre trabalhei na indústria do calçado, né? Diversas profissões. Hoje eu sou estudante de Direito da Fevale, né? Iniciei com uma bolsa do ProUni, fiz o Enem, 5 vezes o Enem, né? Não deu, fui de novo, na quinta deu. Guerreiro. E, então eu entrei através do ProUni na universidade, né? Depois eu também faço parte do sindicato, faço direito lá, né? Uh, Também faço parte do sindicato dos sapateiros, dos trabalhadores do calçado aqui de Campo Bom. Estou vereador neste momento, pelo menos até dezembro, né? Estou vereador na Câmara, faço parte, então, da Comissão Legislativa de Habitação, faço parte da Comissão de Justiça e Redação da Câmara, e agora, por último, entrei na Comissão de Ética, para tentar resolver uns probleminhas, não deu, mas estamos lá, né? Então, sou pai da Ágata e da Cristal, as minhas pedras preciosas, né? Esposo da Salete. Esse sou eu. Então, bem-vindo. Bom, como tu disse, né? Tá passando no teu Insta também, então vou me apresentar bem rapidinho. Eu sou a Ferrentes. Muitas pessoas me conhecem da época da fotografia, né? Eu exerci fotografia por 10 anos aqui na região. Atualmente eu tenho a Estrela Guia Bordados, né? Que nasceu justamente por toda a nossa história com a Estela. Então, eu fui tentante por 7 anos, né? Realizei meu grande sonho de ser mãe. A Estela veio ao mundo em outubro do ano passado, mas ela veio prematura extrema. Então, ela não resistiu, né? E virou uma estrelinha. Então, a Estrela Guia nasceu justamente pela nossa história. Trabalho também como influencer aqui nas redes sociais, né? Eu tenho esse trabalho de divulgação. E, enfim, e nesse momento também, importante falar, né, sou pré-candidata a vereadora no município de Campo Bom. E o Thiago tem grande parte nisso, né, depois a gente vai contar um pouquinho onde os nossos caminhos se cruzaram. Então, o tema, né, da nossa live hoje, eu quis fazer essa live justamente porque por muito tempo, gente, eu detestava política, eu fugia, né, eu era aquela que dizia assim, não, vou votar branco e nulo, porque isso aí não adianta nada, sabe? E com tudo Tá? que a gente passou com a Estela, né? Eu sou usuária do SUS há muito tempo, e aos poucos eu fui tomando essa consciência, refletindo, e em janeiro eu busquei justamente a Câmara de Vereadores para tentar entender como que eu poderia, de alguma forma, contribuir com tanta coisa que eu via acontecer, né? Principalmente no SUS. Porque eu acredito num SUS que dá certo, mas ainda existem muitas coisas, né, para serem alinhadas. Enfim, e foi lá, então, que o meu caminho do Thiago, a gente já se conhecia há um tempo, mas foi em janeiro que a gente realmente sentou e ele me explicou, né, grande parte das coisas que ele vai trazer hoje para vocês. E ali eu entendi a importância de, né, todos esses fatores. E como agora a gente está se aproximando, né, das eleições desse ano, hoje eu vejo que realmente, né, a gente usar o nosso poder, que é o voto, e pôr ele fora, né, votar nulo, votar branco, enfim, não é legal. E a base para a gente ter essa consciência é a informação. Então, por isso eu quero muito que o Thiago, né, possa contribuir aqui com a gente, tirar essas dúvidas, para que a gente fique esclarecido, porque a gente tendo informação, com certeza, as nossas escolhas
né, tem muito mais embasamento. Quer falar alguma coisa, Thiago? Não, é isso aí, né? A gente precisa se entender enquanto sociedade, enquanto ator político na sociedade. Porque a gente faz política todos os dias. Desde que a gente nasce até acordar de manhã, né? Tu programar o teu dia, a tua semana, os teus objetivos, né? Tudo isso, tu não só está fazendo política, como tu está contribuindo para uma base política que alguém está fazendo, né? Quando tu te insere na sociedade, alguém está regrando, né, esses teus caminhos, o que tu pode, o que tu não pode fazer, tudo isso é política. E o que a gente precisa refletir é que algumas pessoas, eu posso dizer que são muitas, infelizmente, acham que política é tu te candidatar ou não te candidatar a alguma coisa, né? A vereador, a prefeito, a governador. Então, vê simplesmente um momento da política, que é o momento institucional, que a gente fala, que é as eleições, como o símbolo da política. E não é, né? A gente faz política todos os dias. E alguns mais, outros menos, né? Então, participar da vida da sociedade, dos debates da sociedade, é fazer política, né? Fazer uma política num nível maior, né? E eu comecei a minha trajetória política, fiz um vídeo essa semana também, batendo um papo sobre isso, né? Eu comecei a fazer política, como eu disse, desde sempre a gente faz, mas uma política mais coletiva, não individual, com os meus 16 anos, né? O Grêmio Estudantil da escola e tal. E alguns começam mais cedo, como eu comecei, outros começam um pouco mais tarde. Mas em algum momento a gente precisa começar. Como tu falou, né? Eu não gostava, mas em algum momento tu começou. É isso que é o importante. Algum momento tu precisa te deixar dar esse start na tua vida. Que tu precisa sair um pouco assim, né, da tua vida assim e olhar para o redor e dizer que tu também tem o teu papel nessa jogada toda. Exatamente. Daí assim, tu pode produzir, tu pode conquistar muita coisa, né? Tu, por exemplo, conquistou já uma coisa, depois a gente vai falar disso, sem estar na institucionalidade, sem ser vereador. Verdade. Então, assim, a gente pode conquistar. Eu participava, tem espaços, Fê, que é bem bacana, assim, que é uma das coisas que eu mais luto. Eu sou um democrata. Eu acredito que a democracia é o caminho. Democracia é uma forma de organização política, mas existem várias outras. A gente já passou por outras, né? A gente passou pela ditadura. Então a gente sabe como foi a ditadura e como é a democracia. A democracia não é boa, não é adequada, não está tão bom assim. Como é que a gente resolve os problemas da democracia? Com mais democracia. Fortalecendo a democracia, tu vai aperfeiçoar ela. Porque ela é uma criança. A democracia no Brasil a recém está começando, né? E a gente não entende isso às vezes. Então eu comecei fazendo política efetiva, produtiva, num dos organismos mais democráticos que eu vejo que une a sociedade e o poder público, que é o conselho, os conselhos. Eu comecei acompanhando o Conselho de Saúde, isso eu estou falando tipo há 10 anos atrás, tá? Quando estava... Isso até é muito legal falar. O Thiago comentou do Conselho Municipal de Saúde, isso? Isso. Gente, até pouquíssimo tempo atrás eu não sabia nem que isso existia. E eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem nem o que significa, o que é o Conselho, né, de Saúde. Então, no dia 30, se eu não me engano, a gente vai ter uma live com o Sandro, que é um dos conselheiros, nos trazendo esse assunto. Tá, olha só. Tu conheceu o Conselho de Saúde. Tu sabe mais ou menos quantos conselhos abertos à sociedade a gente tem em Campo Bom? Chuta. Não.
Pois é, nós temos mais de 20 conselhos. Nossa, eu ia dizer 10. Mais de 20. Alguns não funcionam, alguns não reúnem mais. Existe a lei que criou o conselho, mas ele se desorganizou durante a vida, né? Então, Uhum. esse é um dos pontos que eu aprendi, assim, que eu gostei muito. Eu participei, ainda nem era chamado de conselho, depois virou conselho. Então, eu comecei no de saúde, eu observava aquele bate-papo e eu via que o bicho pegava, sabe? Tinha ideias diferentes. E eu perguntei, né, para a pessoa que estava comigo se era todo mundo da prefeitura. E daí me disseram, não, aqui tem a sociedade civil, ou seja, eu, né, nós, através de associação de moradores, o sindicato dos trabalhadores tem um espaço aqui e também um poder público. E eu gostei, bacana. Depois eu conheci o Conselho de Cultura, ajudei a fundar o Conselho de Cultura em 2015, 2016, onde a gente debatia a questão cultural da cidade. E aí, como é que é composto? São mais ou menos, eu não me lembro de cabeça, mais ou menos 6 integrantes do povo, da sociedade. Uhum. Cada E qualquer integrante... pessoa pode participar? Não, daí assim, cada pessoa representa um segmento cultural, entendeu? Então, tu tem uma pessoa que representa os artistas, os músicos, né? Tem um que representa as artes cênicas, tem um que representa a poesia, tem um que representa a cultura popular. Então, assim, cada um representa um segmento. Então, eu, na época, eu fui conselheiro representando a cultura popular. Como é que eu fui eleito? Eu reuni uma galera que gostava da cultura popular, do carnaval, da capoeira, né? Que é a cultura popular, e nós fizemos um GT, que a gente chama, um grupo de trabalho, e ali a gente escolheu um representante, que foi eu. Então, esse GT indicou o meu nome para representar a cultura popular dentro do conselho. E assim funciona até hoje, né? Os músicos se reuniram, escolheram uma pessoa para ir lá representar os músicos dentro do conselho. Então, para encerrar, nós temos muitos conselhos, né? O mais conhecido de todos é o Conselho Tutelar. Esse é o mais conhecido de todos. Então, todo mundo sabe o que é um conselho. Só que ainda não pegou a jogada. Por quê? Porque o conselho é o único que tem uma visibilidade maior, porque é o único que é remunerado. É o único do Brasil que é remunerado, que os conselheiros recebem algo. Os outros, ninguém recebe nada. Por que que eles recebem algo? Porque é um serviço perigoso, tem periculosidade. Então, eles precisam, eles precisam estar eles precisam se dedicar constantemente para aquele conselho. Por exemplo, eu era do Conselho da Cultura, tinha dias que eu não ia poder ir, o meu suplente ia, né? Mas o Conselho Tutelar, não. Ele fica responsável, às vezes, por cuidar da situação de algumas crianças, de alguns adolescentes. Então, é um serviço contínuo, né? Enfim, os conselhos no Brasil são os espaços mais democráticos onde o povo pode entrar, participar e fazer a mudança, propor a mudança e as mudanças acontecerem de forma efetiva. Então, nem só fazer política é ser vereador. Ser vereador te dá um compromisso muito maior, tu te torna fiscal, mas se tu olhar por outro lado, eu, enquanto cidadão, também sou fiscal. Porém, eu não tenho poder como um legislador tem para ir lá pedir, solicitar determinadas documentações, né? Então é isso, né? Fazer política a gente faz sempre, só que algumas pessoas precisam dar o estralo para acordar para a política coletiva e não a política individual, né? Sim. Bom, então nossa primeira pergunta dentro, né, do assunto mesmo que a gente divulgou aí da live é sobre a Câmara de Vereadores, né? Para a gente começar a entender esse bate-papo. Qual é o papel? Para que serve uma Câmara de Vereadores? Tá. Olha só. Para a gente entender
para que serve a Câmara? Não é cachaça, é água. Para a gente entender para que serve a Câmara, ou seja, o poder legislativo, a gente precisa entender que existem 3 poderes, não só o poder legislativo, que é poder legislativo, as câmaras, né? Seja a Câmara de Vereadores ou a Câmara Federal. Existe o poder executivo, que é o prefeito, que é o governador, que é o presidente. E existe o poder judiciário, que são os juízes, né? Os fóruns, seja os tribunais, né? Seja local, estadual ou federal. Então tá, nós temos 3 poderes, então a gente precisa entender o que cada um faz para depois a gente chegar no legislativo. Qual é a ideia desse modelo de democracia que a gente vive escolhendo os nossos representantes? A ideia é que todo poder, isso está na nossa Constituição Federal, todo poder emana do povo. Então é o povo que constitui o poder. Aí alguns vão dizer, mas não é bem assim, né? Mas é bem assim. Na verdade, é isso. A gente escolhe os nossos representantes para fazer as nossas leis. Então, a Câmara de Vereadores, o poder legislativo, representa o povo. Mas, tipo, a Câmara dos Deputados representa o povo. Mas a Câmara dos Deputados não representa muito o povo. Pois é, mas foi o povo que elegeu todos os 545 deputados que tem lá. Todos eles foi o povo que escolheu. Então, o poder legislativo é a representação do povo na política. Então, o povo faz as suas próprias leis. Então, nós, o povo, através dos nossos representantes, nós fabricamos as nossas próprias leis. E o executivo? O que o executivo faz? O executivo, ele bota em prática, ele executa as leis que o povo fez. Certo? Então, o povo faz as leis, daí o povo escolhe também um representante para executar as suas próprias leis. Então, olha só como a política é a gente que faz. Nós escolhemos as pessoas que fazem as nossas leis e nós escolhemos as pessoas que vão executar as nossas leis. Então, a gente precisava ter um poder que fosse fiscalizar com que as nossas leis estão sendo cumpridas como a gente imaginou que fosse. Daí entra o judiciário. Porém, o judiciário não representa o povo, porque ele não é eleito para estar lá. Ele é um poder extremamente técnico. Então, ele está lá, o papel do juiz é pegar uma lei, pegar a lei que o povo fez e ver se ela está sendo executada da maneira que o povo queria que ela fosse. Então, se às vezes a gente diz que as nossas leis são muito fracas, que o juiz está sendo muito ameno com a punição para alguém, ele só está fazendo o papel dele. Porque foi a gente que fez as leis e a gente está executando as nossas leis. As nossas leis, nós estipulamos as nossas punições e ele está lá só para aplicar ela. Para aplicar a lei. Então é por isso que a gente não vota em juiz. Porque o juiz ele é extremamente técnico. Existe uma linha de pensamento que diz que a gente precisava votar em juiz. Eu já pensei assim. Mas hoje eu vejo que não. Eu vejo que a gente não está preparado, a gente não sabe escolher os nossos representantes e nós não vamos saber escolher os nossos juízes. Vai virar uma briga de torcida o judiciário. Um juiz vai decidir aplicar a lei de acordo com o eleitorado dele e outro juiz vai aplicar a lei de acordo com outro eleitorado. E nós não vamos ter uma linha reta, né? Então, não vai ter justiça. Eu já pensei
Passei vários tempos da minha vida perguntando: por que a gente não vota em juiz? Por que a gente não vota em juiz? Nós tínhamos que votar em juiz também. Eu queria escolher o juiz. Hoje eu mudei a minha opinião. Acho que não. Nós não temos condições para isso. Um exemplo. Até porque é muito perigoso. E o juiz, outra coisa, para encerrar do judiciário. O juiz ele não pode votar, aplicar a lei conforme o seu pensamento, conforme ele acha que é mais justo. Por mais que ele está vendo uma situação e está vendo que aquilo está injusto, ele não pode aplicar conforme a sua ótica de justiça. Ele tem que aplicar de acordo com a legislação, né? E as provas de tudo, uma má aplicação da lei. Um exemplo disso é a autorização para o casamento de pessoas do mesmo sexo. O que acontece? Foi uma decisão de um juiz, uma interpretação de um juiz. E o que acontece? O judiciário começou a se deparar com uma série de problemas. Por exemplo, no Brasil ainda não estava sendo reconhecido o casamento, a união estável de pessoas do mesmo sexo. Não era reconhecido, nenhum cartório estava autorizado a reconhecer. Mas a vida prática era diferente. Então, tu imagina, Fê, um casal de homossexuais que convivem numa relação estável há 20 anos. Nesses 20 anos, eles conquistaram coisas. Compraram, adquiriram bens e decidiram se separar. Com quem ficam os bens? Se não existia um casamento ali. Então, esses problemas começaram a chegar para o judiciário. E o judiciário não tinha como resolver, porque não existia um casamento, não existia uma união ali, legal. Então, os bens ficavam para quem estava no nome. Não existia uma justiça, né? Já que o casal construiu juntos. Então, esses problemas foram chegando para o judiciário. E o judiciário provocava quem? Quem é que tem que resolver esse problema? O legislativo, né? O legislativo é que tem que regrar essas leis, precisa fazer as leis. Começou a chegar outros problemas, por exemplo, existia uma relação lá também, e um dos parceiros se inscreveu no Minha Casa Minha Vida, né? E foi lá para comprovar sua renda. Um casal heterossexual, ele pode somar as duas rendas para poder se inscrever no projeto. E as pessoas que tinham união do mesmo sexo não podiam. Era a renda de um ou de outro. O que acontece? Eles não achavam justo isso, entravam com uma ação na justiça. E o juiz não conseguia resolver, porque não tinha legislação sobre isso. Então, o juiz, o Poder Judiciário, é obrigado a provocar o legislativo, através de documentos. Olha, estou tendo problema na legislação, vocês precisam resolver isso. E o legislativo não resolvia. Por quê? Porque existia uma bancada, né, conhecida como bancada da Bíblia, entre aspas, que não concordava com a alteração legislativa que pudesse fazer essas mudanças. Então, o juiz, ele decidiu fazer por conta dele. Ele decidiu, por ofício, que a gente fala, decretar que ele estava reconhecendo um casamento de pessoas do mesmo sexo. Abriu precedente para um casamento e hoje virou uma realidade no Brasil. O que foi massa, grande avanço para a sociedade. Mas percebe como é muito perigoso um juiz ter que tomar essa decisão que era para o povo tomar? Por isso a importância de ter, então, esses 3 pilares, né, que tu tinha comentado comigo. O legislativo, o executivo e o jurídico. Isso aí, judiciário. Então, agora eu vou ser bem direto no legislativo, então vocês já tiveram uma noção, quem está nos assistindo, do legislativo nacional, né, o Congresso, que tem esse poder, e o poder e o dever de legislar, criar as leis do nosso Brasil. Mas daí tem a Câmara de Vereadores, que também faz parte do legislativo,
Só que a Câmara, ela não tem o poder de fazer leis do cunho penal. Não pode. Uhum. Eu não posso legislar, criar uma lei que crie algo no Código Penal. Isso é só a Câmara Federal que tem essa prerrogativa. Mas eu posso criar leis para o meu município, para regras no meu município. Então, para isso serve a Câmara. A Câmara serve, primeiro, é o fiscal do povo, né? Então, todas as contas do prefeito, dos secretários, é o vereador que é o fiscal. Ele tem o dever, se ele se deparar para alguma irregularidade vinda do Poder Executivo ou do Poder Judiciário, é mais difícil ter essa relação, mas se ele perceber alguma irregularidade nos outros dois poderes, é o dever dele de fazer a denúncia. Senão, Até a próxima pergunta. ele estará A próxima pergunta é justamente, né, o papel também de um vereador, né? Isso eu comentei até antes nos stories, que acho que muitas vezes a gente confunde, né, qual realmente é o papel de um vereador. O que o vereador faz? O que o vereador não faz? Então é isso, sim. A gente precisa cumprir esse papel de fiscal. E daí o executivo, por exemplo, o prefeito, ele é obrigado a fazer uma prestação de contas para a Câmara de todo o exercício do seu mandato. Tudo que ele gastou e aonde ele gastou, ele precisa prestar conta para a Câmara. Aí eu vou te dizer uma coisa, assim, é um dia, uma noite, normalmente, bem cansativo, porque é muitos números. O prefeito, ele fala de milhões, de trilhões, de bilhões, e é pelo menos umas 2 horas de prestação de contas por área. Então, se tu não tá muito atento em cada detalhe, tu te perde e Alguma coisa pode passar. parece que dá tudo certo. Porque eu falar em 1 milhão, e 1 bilhão, e 1 trilhão, não sei, daqui a um pouco é tudo a mesma coisa. Então, existem fiscais que não são tão fiscais assim, que não tem saco para ver uma prestação de contas. Todas as prestações de contas que o executivo fez durante esse mandato, eu fui em todas. Pedi uma cópia, solicitei uma cópia para que eu pudesse analisar depois, pedaço por pedaço, né, para poder observar. Fora isso, nós temos então o dever de legislar. A última palavra nas leis é da Câmara. Como é que funciona? Eu, como vereador, eu posso criar uma lei que vai criar um regramento que o executivo vai ter que executar ou um estabelecimento privado deve cumprir. Então eu posso fazer isso. Eu crio uma lei e coloco em apreciação para que os meus colegas concordam ou não com ela. Se ela for aprovada, ela vai para o prefeito, porque o prefeito precisa sancionar essa lei. Ele precisa editar ela, dizer que tá homologada. Porque quando eu crio uma lei, até a aprovação dela, ela leva o meu nome, Thiago. Mas quando ela chega no executivo, ela não pode ter um autor, um nome. Ela tem que ser uma lei de todos. Então, por isso que o prefeito é quem deve sancionar. Então, todas as leis que chegam da Câmara por determinados vereadores, o prefeito, viram uma lei do prefeito. Então, ele pode sancionar. Beleza, sancionou, a lei entra em vigor. Mas ele pode vetar essa lei. Não concordar com ela e vetar. Quando ele veta, volta para a Câmara. E a última palavra é do Legislativo. O Legislativo pode derrubar o veto dele e sancionar. Sancionar ela e virar lei de forma normal, como todas as outras. O prefeito pode fazer lei também. Ele, na verdade, ele não faz lei. Ele propõe uma lei para a Câmara. Olha, eu estou propondo para vocês esta lei. Mas a palavra final é da Câmara. A Câmara precisa fazer.
O prefeito pode fazer isso sem passar pela Câmara? Não, não pode. Vocês já ouviram falar em decreto. O prefeito ele pode executar algumas coisas por decreto. Mas antes a Câmara autorizou ele a fazer algumas coisas por decreto. Então, olha o quanto que a Câmara é importante. A palavra final é dela. Quem autoriza o prefeito a fazer é ela. Fora disso, além das leis, além de ser fiscal, a gente pode propor outras coisas que não são lei, mas que servem de proposição. Então, tu pode propor várias ideias, produzir ideias, mesmo que tu não possa apresentar elas como lei, por um regramento que existe, tu pode apresentar como proposta. A gente chama de requerimento. Tu manda um requerimento para o prefeito propondo uma lei, propondo que ele possa criar ou mandar para a Câmara determinada lei. Fora disso, eu posso provocar os outros poderes também. Eu posso mandar alguns documentos me posicionando numa lei lá da Câmara Federal. Eu posso mandar lá para a Câmara Federal, que está rodando uma lei, por exemplo, seja ela qual for, eu posso dar minha opinião lá numa lei que existe no Congresso Nacional. Então, eu posso manifestar por uma moção. Eu posso mandar uma moção de apoio a determinada lei, uma moção de repúdio a determinada lei. Só que para eu mandar uma moção, eu não posso mandar só eu, vereador. Só um vereador. Porque senão seria muita interferência nos projetos da Câmara Federal. Então criou-se um regramento. É preciso que pelo menos 4 vereadores assinem uma moção para ela poder chegar na Câmara. Então eu costumo mandar muita moção, ou de apoio ou de repúdio. Observo alguma coisa Thiago, que está em pauta. Então, assim, o vereador, na verdade, ele é o representante do povo, né? Ele que vai levar algumas preocupações coletivas para esse debate na Câmara de Vereadores. E muita gente fala que o povo, né, as pessoas que elegeram esse representante, eles podem também cobrar, eles podem estar sempre de olho, né, vendo o trabalho que vem sendo feito. E de que forma os eleitores podem fazer isso? Boa. Na verdade, eles não é que eles podem, é que eles devem, né? O que acontece? Como eu disse antes, né? A Câmara é a representação do povo. Então, nós temos 60 mil habitantes na cidade. Nós temos 45 mil eleitores. Eleitores que podem votar e podem ser votados. Então, todo mundo pode ser um candidato a vereador. Nós temos 45 mil pessoas que podem ser candidatos a vereador na cidade de Campo Bom. Mas nem todos querem. Alguns querem. Se colocam à disposição para ser um representante. Então, aqueles que não querem vão escolher alguém para representar ele lá. Então, é o dever dele acompanhar o que o representante dele está fazendo. Porque senão não vai ser representante dele. Vai ser uma pessoa sozinha lá. Então, se eu sou representante de alguém, alguém me dá autorização para representar ela, mas tem que guiar a minha representação. É ela que tem que mandar. E de que forma? Eu acho que a primeira coisa é o contato direto com o vereador. Tem que ter o contato direto. Eu sei que daqui a um pouco eu eleger um deputado federal, o contato é muito mais difícil, né? Mas o vereador, o contato é muito fácil. Então a primeira coisa é isso, é acompanhar o trabalho dele. A Câmara é um espaço aberto que a gente pode... Exatamente. Então como é que eu posso buscar esses representantes? Como é que eu posso acompanhar? A primeira coisa é que a sessão ela é aberta ao público. Então, claro que ela é limitada, ela tem espaço, sei lá, para cento e poucas pessoas, né? Mas, infelizmente, sobra bastante lugar. Nós temos lá umas 5, 6, 10, no máximo 15 pessoas que acompanham constantemente o trabalho. A não ser quando é uma pauta polêmica, que alguém mobiliza pessoas
E daí pode ser que naquele momento enche. Depois esvazia. Uhum. Então a primeira coisa é isso, é ir até a Câmara. A sessão é todas as segundas à noite, começa às 18h30 e vai até enquanto tem projeto. E a E última sempre foi quarta. transmitido? Não. Então, assim, antes não tinha a possibilidade de tu assistir pela internet. Eu acho que isso foi em 2013, 12 que começou a ser filmado. Então, hoje a gente pode assistir. E tá bem bacana, assim. Hoje nós temos um público de mais ou menos umas 70 pessoas que acompanham constantemente as sessões, né? Então, ali tu pode acompanhar, te manifestar, colocar tua opinião, né, com respeito, né? E é muito bacana. Hoje eu e o Jonathan, desde o início do ano, a gente acompanha, né? Sempre que possível, nas segundas-feiras. E passa no Facebook, eu não sei se passa no YouTube também. Mas Passa. é justamente isso que o Thiago tá falando. Tu acompanha toda a sessão, né? Todos os projetos de lei, todas as moções, todos esses requerimentos, tudo vai ser falado ali, né? Quem está apresentando, vai ter as votações. Tu sabe se quem tu escolheu para ser teu representante está de acordo com o teu pensamento ou não. Então, nossa, o quanto foi enriquecedor para nós acompanhar isso, entender melhor, né, de que forma a gente tem como contribuir. Até eu queria falar um pouquinho, né, a gente E a falou que ia comentar. votação é aberta, né, Fê? As pessoas conseguem visualizar de que forma o representante votou. Se votou Ah, favorável, sim. se votou contrário, né? Se absteve. Tu consegue acompanhar e ver como ele votou. Já teve câmaras antigamente que as votações eram secretas, né? Agora a gente tem um telão bem grande lá que aparece tudo. Sim. Bom, eu vou entrar um pouco então na nossa pauta maior, que é a saúde, né? Até falando um pouquinho da que eu comentei antes, de como os nossos caminhos se cruzaram em meio a tudo isso, que foi através dessa vontade, né, muito grande que eu tinha, já com essa troca que eu tinha com muitas mulheres, eu recebia muitos relatos, principalmente de violência obstétrica, enfim, aqui no Insta, e eu queria poder, né, de alguma forma contribuir, então, para esse coletivo, né? E eu não sabia por onde começar, eu não sabia nada disso. E eu busquei o Thiago, porque isso eu sabia. Eu sabia que quando a gente, né, tem esse representante que a gente elegeu, eu poderia sim ir até lá e conversar e cobrar, enfim, tentar entender, né, como as coisas acontecem. Então eu busquei o Thiago, ele me esclareceu tudo isso que está sendo esclarecido aqui na live agora. E ali, né, ele fez com que a vontade crescesse ainda mais. Então, logo depois, né, surgiu no nosso caminho a Lohane, e juntos a gente foi construindo, então, né, a que a gente chama com tanto carinho de Lei das Doulas. E começou, então, dessa conversa, né, que eu tive com o Thiago. Depois a gente até foi até a Secretaria de Saúde, né, com a doutora Suzana, apresentou também o projeto para ela, a gente teve o apoio dela. Depois a gente levou para o Conselho Municipal de Saúde, que o Thiago nos explicou o que é os conselhos, né, são mais de 20 na cidade. E depois, sim, né, que o projeto de lei estava pronto, o Thiago apresentou e foi para essa votação, que, como a gente disse, ela é aberta, né, a gente pode acompanhar quem votou a favor, quem votou contra, mas foi unânime, né? Então, foi unânime a votação, foi aprovada, daí veio o próximo passo, que o Thiago também nos explicou, que foi para o prefeito sancionar, né? Então, acho que, se eu não me engano, foi em junho ou julho que foi sancionada a lei. Hoje ela já é uma realidade no município. E até a gente recebeu uma pergunta no Insta, que eu esqueci de anotar ela aqui, mas eu te mandei, né? Que era... eu esqueci de anotar ela, mas era de que forma efetiva, né, a gente vai saber, vai ter a certeza de que essa lei realmente está sendo respeitada. Então, né? Isso é um detalhe bem importante. O que acontece, tá? Primeiro, que já é o
o título, né, do nosso bate-papo é o que o vereador pode fazer pela saúde, né? Já posso entrar mais ou menos nesse caminho? Pode, vai, porque o tempo está correndo. Ah, então tá. Olha só. Algumas coisas, né? O SUS, a gente precisa entender que o SUS, ele é uma diretriz nacional, regrada, né, pelo Ministério da Saúde, né, que é um órgão federal. Então, nós, vereadores, não podemos intervir dentro das diretrizes do SUS. A Câmara de Deputados pode propor novas mudanças dentro das diretrizes, mas o vereador não pode legislar para mudança da diretriz. Se tu mora numa cidade onde o hospital ele é municipal, ou seja, toda a estrutura do hospital ele é feito por profissionais do município, os médicos são contratados, concursados pelo município, tu consegue regrar algumas coisas do funcionamento do hospital. Mas o nosso não é esse caso, por exemplo. O nosso, Fê, o prefeito ele é dono, né? Nós somos donos, na verdade, da estrutura do hospital. O prédio é nosso, né? O terreno é nosso e a responsabilidade da saúde é nossa. Mas o prefeito ele pode terceirizar a gestão do hospital, que é o que 90% das cidades do Brasil fazem. Porque se tu tem um médico que não está contribuindo, não está atendendo da melhor forma possível, se ele é um médico concursado, tem uma dificuldade bem grande de fazer a substituição dele. E agora, se ele é de uma empresa terceirizada, o município pode cobrar da empresa. Olha, eu acho que o atendimento de determinado situação não está acontecendo do jeito que eu quero. Te vira, né? Dá teu jeito. Não é que eu estou defendendo que a gestão do hospital tem que ser terceirizada. Eu acho que não. Eu acho que quando o município é gestor, ele está mostrando qualidade. Eu elejo um prefeito para que ele possa gerir a minha cidade com qualidade. Então, quando os municípios, e não é só porque o nosso é isso, como eu disse, 95% das cidades do Brasil é terceirizado. Quando o município começa a terceirizar muita coisa, privatizar muita coisa, ele está mostrando incompetência na gestão. Ele está mostrando que ele não consegue gerir. Então, vou dar para um outro gerir para mim. E daí, se o outro está gerindo, quem eu cobro, afinal? Eu cobro da empresa que está gerindo ou eu cobro do município? Se eu cobrar do município, o município vai dizer, pois é, uma empresa que está gerindo. Entendeu? Então, por isso que eu defendo que a gestão tem que ser municipal. Porque daí a Câmara de Vereadores pode intervir lá dentro da gestão e tu pode cobrar do gestor, do prefeito, né? Ó, quero mudanças em determinada situação. Então o vereador ele fica um pouco amarrado nesse ponto. Mas a gente consegue construir muita coisa. Eu acho que algumas coisas, vou dar um exemplo, algumas coisas que o meu mandato dialogou. E o meu mandato, para ser sincera contigo, a gente não fez tanto diálogo quanto deveria na questão da saúde. Isso é uma autocrítica. Porque eu acabei me debruçando em outras bandeiras, em outras lutas, em outras necessidades. Não que eu não tenha defendido essa bandeira, mas que eu poderia ter proposto um pouco mais. Faltou um encontro com uma Fê para poder me trazer essa pauta um pouco mais, com mais importância. Olha só, eu apresentei a Lei 4.746 de 2018. É uma lei que cria semana de doação de sangue e medula óssea. O que acontece? Eu detectei que a cultura de doar sangue não vinha sendo praticada. E não vem sendo praticada. E isso é uma questão de saúde. É o sangue que falta para transfusão aqui no nosso hospital. É o sangue que falta aqui no nosso vizinho, né? Então, eu percebi, eu tive que ir atrás. Eu descobri que o nosso município não tem um hemocentro. Pode ser uma pauta que o vereador pode pautar.
Ele não pode criar um hemocentro por lei, mas ele pode fazer a luta pela saúde da cidade, dizer, provar, né, que tem necessidade de um hemocentro na cidade. Quer um exemplo mais direto do que esse? Né? É uma realidade nossa, nós não temos hemocentro. Quem quer doar sangue tem que ir a Novo Hamburgo. Tudo bem, é Uhum. pertinho, né? Tem cidades que é mais longe, é pertinho. Quem realmente quer, consegue ir até ali. Tá, mas o município oferece transporte para esse doador ir até lá? Ou ele, além de ter a vontade de querer ir lá doar, tirar um tempo para ir lá doar, ele ainda vai ter que ver um jeito de ir e voltar, sabendo que a nossa comunidade às vezes não tem como ir. Mais uma pauta que o legislativo pode pautar. Tá bom, nós Uhum. não temos um hemocentro. O prefeito me mostrou que não é viável ter um hemocentro para uma cidade de 60 mil habitantes, mas então vamos fornecer o transporte para o nosso doador no hemocentro próximo. Né? Então, tudo isso pode se fazer. Tá, temos o transporte, mas mesmo assim as pessoas não vão. Então, tá. Então, o vereador pode criar uma lei, que foi o que eu fiz, criei uma lei, onde obriga o município a fazer ações de incentivo à doação de sangue. Então, eu autorizei o prefeito, ao mesmo tempo obriguei ele, pela lei, em fazer ações de incentivo. Essa Uhum. lei, ela estaria esse ano sendo executada, mas devido à pandemia não teve como fazer, porque a lei previa ações de debate, né, na praça Sei bem pública, como você se sente. né? E daí, o que que eu podia fazer também? Eu propus nessa lei que o Poder Executivo, para poder fomentar a doação de sangue, ele isentasse a taxa de concurso público para aqueles que tiverem uma doação frequente. Então, olha Uhum. só, é uma coisa efetiva. Poucas pessoas sabem, mas eu já estou divulgando mais isso. Se tu é doador de sangue frequente, né, em dia, tu não paga taxa de concurso público. Isso é uma lei do legislativo. Então, a gente pode legislar disso. Outra lei, A gente vai. pode falar. Então é justamente isso. A forma que o vereador pode contribuir e ser efetivo na saúde é vendo essas preocupações, né, esses problemas que a comunidade aponta, nos traz, e vendo uma forma de trazer essa solução. Isso vai para a Câmara e ali vai entrar em votação. Então, mais ou menos é esse o passo a passo. Isso aí. Ó, nós temos, Demandas, o Jonathan disse, não estava me é, ouvindo a palavra. nós temos três formas, tá? Vamos voltar para esse exemplo que eu dei. Um hemocentro. Eu, como vereador, posso obrigar o prefeito a criar um hemocentro? Não, eu não posso fazer isso. Porque eu vou estar obrigando ele a investir um recurso que talvez não, nem tenha sido previsto para construir aquilo. Então, eu não posso fazer uma lei que obrigue ele. Mas eu tenho o dever de fazer o debate sobre isso. Como é que eu faço daí? Eu mando um requerimento, um projeto sugestivo, que também passa por votação na Câmara. Porque os vereadores podem entender que a minha proposta ela é inviável e já matar ela ali na Câmara mesmo. Então, eu posso Uhum. mandar um requerimento ou um pedido de informação que o prefeito é obrigado a me responder por que, que não tem um hemocentro e se ele pretende fazer um hemocentro. Então, ele me responde de que, conforme um estudo de viabilidade, me traz o estudo para me provar, o investimento no hemocentro para uma cidade de 60 mil habitantes não é viável. É melhor ter um convênio com uma cidade grande como Novo Hamburgo. Sapiranga é a mesma coisa, não tem hemocentro, Taquara também não tem, então a referência é Novo Hamburgo. Tá? Então, eu superei uma parte. Eu já entendi que eu não posso obrigar o prefeito a fazer isso, fazer um hemocentro. Agora, eu posso obrigar o prefeito a fornecer transporte para os moradores lá? Depende.
Se eu tenho um convênio, se o município tem um convênio firmado com o Hemocentro de Novo Hamburgo, eu entendo que eu posso sim. Isso faz parte do contexto da doação de sangue. Então, eu posso fazer emendas, emendas a um orçamento. Eu preciso colocar um orçamento para o prefeito, onde diga e contemple o transporte. E também daí, o último exemplo que foi a lei, então, da semana de doação, o calendário do município, o calendário oficial do município, o vereador pode regrar sobre ele. Então, eu posso criar datas comemorativas ou de conscientização dentro do calendário. Então, eu posso, sim, fazer uma lei. Tiago, entrou algumas perguntas aqui, o John me trouxe. Só que assim, ó, a gente tem 6 minutos. Então, eu vou te fazer algumas perguntas, mas tu tenta responder o mais resumido possível, só pra gente poder falar todas elas, tá? Mas assim, sobre isso, né? Da gente se tornar efetivo a lei, né? Que já existe. No caso da lei das doulas ou a lei do acompanhante, imprime a lei. Imprime a lei e faz valer o teu direito. Não sei se eu estou certa, né? Totalmente certa, mas eu até tenho um post sobre isso, né? Lá no feed, que é sobre a lei do acompanhante. Então, a lei das doulas não deixa de ser diferente. Que é tu imprimir a lei, tu entender ela, tu tá ali, né? Comprovando que ela existe e apresentar isso, né? Se preparar para isso. No caso, por exemplo, de um parto, né? Tá, olha só. Como é que a gente faz isso? Tá? Criamos uma lei e a lei não está sendo cumprida. Quem é que tem o poder para fazer com que a lei seja cumprida? A gente já viu lá no começo. O judiciário, né? Então, já estou respondendo a pergunta. Se eu tenho uma lei e ela não está sendo cumprida, quem faz com que a lei seja cumprida é o judiciário. Tá, e como é que eu chego no judiciário? Eu tenho que entrar com um processo para que a lei da doula, por exemplo, para que o hospital possa respeitar a mãe de entrar? Não necessariamente eu tenho que entrar com um processo. Eu posso. Quem é que ajuda a fiscalizar a lei, a cumprir a lei? A polícia, tá? A nossa polícia, seja a Brigada Militar ou a Polícia Civil, ou então um órgão muito importante que eu quero deixar aqui para vocês, chamado Ministério Público. Esse é um órgão que é um braço do judiciário, ele não é o judiciário, mas ele é um braço do judiciário e que ele está lá para nos representar. Então, se tu tem uma lei que não está sendo cumprida, tu pode fazer uma denúncia para o Ministério Público. Olha, senhora promotora, tem uma lei aqui na nossa cidade e ela não está sendo cumprida. Eu quero que seja cumprida. Então, o Ministério Público aciona ou a polícia ou aciona o juiz, aciona o judiciário. Um exemplo rapidinho, bem rapidinho. Creche. 4 minutos. Vaga em creche para as mães que estão discutindo. O poder público de todas as cidades, não é só de Campo Bom, normalmente não tem estrutura suficiente para atingir todas as crianças que necessitam da escola de educação infantil. Isso é uma realidade no Brasil inteiro. Mas é um direito constitucional da criança, o direito à educação. Também está no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, que os nossos conselheiros tutelares, né, têm que fazer valer. Então, se eu tenho um direito, que é o direito à educação, e ele não está sendo cumprido, o que eu faço? 2 caminhos. Eu posso procurar os meus representantes do conselho tutelar, e exigir que eles façam cumprir o meu direito do meu filho à educação. Ou então eu posso ir... 28 segundos restantes. É isso. Responde uma para nós que não quer calar. O vereador, ele pode prometer que ele vai conseguir aterro, trocar lâmpada, asfaltar? 10 segundos. Não, porque o vereador não trabalha na Secretaria de Obras. Ele não é secretário de Obras para fornecendo aterro.